Aaron sempre acreditou que você deve se perguntar qual é a coisa mais importante que eu poderia estar fazendo no mundo agora. E se ainda não começou, por que não começa? Oi, gente, bom dia. Hoje eu tô mudando, só por hoje, mudando um pouco o meu horário assim de estudo, porque eu vou ter um compromisso justamente na hora que eu deveria estar estudando. Então, na verdade, hoje eu fiz uma divisão. Aí estudo uma parte no horário, depois mais à noite, aí sim eu vou estar mais livre, aí estudo o resto. Tem dia que é assim, né? A gente tem que adaptar. Ontem, aliás, eu fiz uma outra adaptação, né? Porque eu tinha falado que eu ia acabar de fazer a parte da escrita da revisão. Depois eu ia me pegar nas dúvidas que eu tenho para dissecar a matéria. Mas o que eu fiz? Inverti. Porque depois eu iria assistir um filme. Assisti ontem de uma vez o filme. Vou fazer isso hoje, possivelmente à noite, que eu vou pegar essa parte, né, de dissecar a matéria, ou amanhã, possivelmente. Porque assim, eu tô bem empacada numa parte da matéria, por quê? Eu sou uma pessoa que eu preciso entender as coisas do princípio. Se eu fizer bem o início, se eu passar por ele sem deixar dúvidas, depois eu consigo, nas matérias seguintes, nos capítulos seguintes, compreender a lógica das coisas, porque uma coisa é assim não é assim. Se eu não fechar bem uma primeira unidade, ficar ali dúvida, ficar coisa assim que eu deixo para lá, eu me enrolo depois. Isso é que eu me conheço, entendeu? Então, assim, eu prefiro gastar bastante tempo numa primeira unidade e aí dissecar ali, tirar bastante, né? Esclarecer bastante as minhas dúvidas, porque depois as unidades seguintes eu não vou precisar de tanto tempo o quanto eu precisei na primeira. Eu preciso, mesmo que as outras unidades sejam mais difíceis, a primeira para mim é essencial, para eu meio que perceber é como se para mim fosse como perceber a engrenagem das coisas. Tipo, não faz sentido. No início, eu não. Eu tenho que ficar muito tranquila quanto àquilo que eu estou aprendendo ali no início, para depois eu ter uma tranquilidade ao longo da matéria. Então, apesar de eu estar gastando bastante tempo agora, eu sei que depois vai ser. Depois que eu passar por essa parte mais difícil, depois vai ser mais rápido. Mas então, contar para vocês que ontem eu assisti o filme Menino da Internet, que é sobre a vida do Aaron Swartz. Se vocês quiserem, eu posso deixar o link aqui no primeiro comentário fixado ou na descrição. Ele é bem fácil de vocês acharem no YouTube, tá? De graça. Só procura por O Menino da Internet e aí vocês vão achar. E eu achei, ó, gente, mas prepara, tá? Eu no final eu chorei. Eu achei ele bem emocionante. É um documentário, né? Eu achei ele bem emocionante. Eu tô emocionada até agora com o negócio. Mas aí, para eu explicar um pouco do documentário, e assim, acho que não é spoiler algum, né? Se você veio aqui, se você veio no meu canal, porque eu tô colocando, né, que entrei na faculdade de cibersegurança, então, muito possivelmente, se você entrou aqui agora, você tem interesse, né, nesse tipo de faculdade, nessa área, né, de TI, então muito possivelmente você já sabe a história do Aaron Swartz e sabe que ele morreu. Então não é spoiler algum, né, eu contar isso. Mas eu não sabia que ele tinha morrido, porque eu acompanhei uma parte dos trabalhos dele, mas depois, exatamente quando ele morreu, eu estava numa fase de vida em que eu não tinha como eu prestar atenção em nada do que estava acontecendo no mundo. Então, sabe quando, tipo assim, cara, isso me passou. Tipo, eu não fiquei sabendo. Então, não fiquei sabendo naquele momento. E depois eu também não fiquei sabendo. Mas aí, então, eu vou falar sobre esse documentário e sobre o início de como eu vivi essa trajetória dele na minha vida. Como eu já contei para vocês em outros episódios aqui, eu tive uma fase em que eu estive, entre aspas, né, bem avançada, e a fase atual, que é a fase em que eu estou super desatualizada, que eu estou praticamente obsoleta. Porque foi quando eu fui fazer o ensino médio, aí eu fui fazer processamento de dados. Numa altura em que o computador não era uma coisa popular, quase ninguém tinha computador. Eu mesma, quando eu fui fazer processamento de dados, eu não tinha computador em casa. E aí na escola também não era assim, um computador para cada aluno praticar, não. Eram 4 pessoas para usar um computador. A gente ia para a CPD, que era a Central de Processamento de Dados, né, uma sala com vários computadores. Aí tinha, assim, um computador, assim, mas não eram assim, eram 486.
Sim, eu conheci 486, eu conheci até um 386. Eu não sei, eu vou ver se eu acho aqui. Agora eu não estou lembrada, mas eu devo ter registrado em algum vlog o dia que eu fui em Juiz de Fora. Eu acho que eu registrei, se registrei. Eu vou colocar o link aqui, eu vou procurar e vou colocar aqui. Que em Juiz de Fora tem o Museu Tecnológico. Eu fui lá ano passado, gravei, aí lá vocês vão ver, tem lá os computadores bem antigos. Então eu gravei um vlog e mostrei aqui. Então caso alguém tenha curiosidade, eu vou colocar o link aqui. E é curioso que nessa altura que eu fui lá visitar o Museu Tecnológico, eu ainda não estava pensando em fazer cibersegurança. Eu ainda estava com a ideia na minha cabeça de que eu iria fazer artes visuais. É porque a vida deu aquela coisa, aquela mudança toda, né? Mas como por causa da arte, né? Eu gosto tudo que é museu, eu gosto de visitar e tal. Aí eu fui visitar esse museu da tecnológico. Então eu vou mostrar, vou deixar o link aqui para vocês, caso vocês que tenham interesse em conhecer. Mas então, voltando à minha história no ensino médio. Então, eu fiz processamento de dados, eu não tinha computador em casa. A sala de computadores da escola, né? Era assim, era um computador, era um 486. Aí era assim, duas carteiras na frente, né? Para você e seu coleguinha, né, praticarem aquilo que o professor falava, e dois atrás desses dois coleguinhas, assim, a gente fica meio cabeçudo, assim, sabe, tentando ver o que está sendo feito. Aí depois, aí o professor falava assim, primeiro esses dois da frente fazem a lição, depois troca, e os que estão atrás sentam, uma trabalheira, gente. Senta na frente para poder praticar. Mas o que é que acontecia na prática? O que acontecia na prática é que aqueles alunos que já tinham computador em casa, que, né, estavam mais familiarizados, mais experientes, que acabavam ficando mais tempo na frente. Até por conta aquele medo de errar, da insegurança, da pouca prática. É igual, por exemplo, quando você vai fazer trabalho com alguém, e aí tem alguém no seu grupo que é a pessoa mais inteligente, ou que está sacando mais a matéria. Quem é a pessoa que vocês vão escolher para apresentar o trabalho? Claro que é a pessoa mais inteligente, que se alguém perguntar alguma coisa, essa pessoa vai estar preparada para, né, para poder dar as respostas e vocês não ficarem mal. Ou então vocês vão escolher aquela pessoa que tem mais facilidade para falar em público, né? Então, assim, acontecia o mesmo ali naquelas aulas, né, de computação. Aquelas pessoas que mandavam melhor, né, que eram mais experientes, que ficavam ali mais na frente. Eu, por exemplo, não tinha computador em casa. Eu raramente encostei a minha mãozinha no teclado, pelo menos no segundo, no terceiro ano, talvez até um pouquinho mais, mas houve alturas, houve meses que às vezes eu mal encostei o meu dedinho no teclado durante as aulas práticas. Só que, ainda assim, eu me sentia mega moderna, porque de fato era. Pense numa sociedade em que quase ninguém tinha computador e que quase ninguém tinha celular também. E os poucos que tinham celular, nós estamos falando, gente, de tijolões, aqueles telefones que você tampar na cabeça de alguém, a pessoa morre. E aqueles que tem uma antena, você puxar, sabe? Uma antena, não, sabe? Era assim, só serve para telefonar, não tinha tecnologia assim. Hoje em dia, a tecnologia é uma coisa que está na casa de todo mundo, está no bolso de todo mundo, está na mão de todo mundo. Mas naquela época não. Então, naquela época, eu fazer um curso na área de computação, nossa, eu já estava muito, entre aspas, né, evoluída, perto daquilo que era o padrão, aquilo que a sociedade daquele momento conhecia. Só que hoje, a sociedade, todo mundo com telefones super modernos, tablets, isso, e casas computadorizadas. Aí hoje eu me sinto assim, completamente lá atrás, sabe? Bem lá atrás mesmo, bem retrógrada. Porque hoje até as pessoas mais comuns e que às vezes nem nunca estudaram tecnologia, elas têm acesso à tecnologia por conta de poderem comprar certos equipamentos ou de conviver com eles, né, de maneira mais próxima dentro de casa ou no dia a dia. Aí qual foi o meu percurso? Eu estudei de 95 a 97, eu fiz processamento de dados, só que na altura eu não me formei porque eu parei no meio do ano porque eu fugi de casa.
Aí uma longa história, saí de casa, fui morar no Rio, depois fui parar lá em Portugal, aí eu passei 13 anos lá. Nisso a gente entra num processo de vida em que você vai se alinhando com aquilo que vai aparecendo para você. Ah, apareceu um emprego disso, é isso que eu vou trabalhar. Mas aí, neste meio do caminho, depois de alguns anos, né, sem mexer com nada, né, de tecnologia, chegou um momento em que eu estava assim, mais tranquila, em que eu deixei de ficar peregrinando de um lado para o outro, e aí aluguei mesmo um apartamento, porque antes aquela coisa de você morar, mora em república, você mora em pensão, aí de repente, quando eu aluguei um apartamento para mim, eu pude ter um espaço para chamar de meu, aí que as coisas começaram a se ajeitar, e aí eu pude colocar a internet em casa, comprar um computador. Aí foi a primeira vez que eu tive, assim, realmente o contato. A criança tá aqui, tá? Que eu tive contato com a internet, e aí naquela altura era aquela coisa de ter telefone fixo e a internet de escada, tinha até o barulhinho, cara, da internet, uma internet assim muito lenta. E aí nessa época, tudo aquilo que eu aprendi foi naquela coisa de fuçando mesmo, aquela coisa de, né, já ter poder usar um navegador, poder fazer pesquisas. Então tudo na altura não tinha tanto conteúdo como agora, né? Mas aí fui fazendo pesquisas, então fui aprendendo as coisas. E aí surgiram os blogs. Para mim foi a melhor fase, uma das melhores fases que teve foram as fases dos blogs, como eram os blogs na altura. Aí era separado, tinha o blogger.com.br e tinha o blogspot.com. E tinha também o blog do UOL, tinha o Zip. E aí começou a surgir uma galera assim muito legal, assim, de. E o interessante era que assim, na altura só estava na internet quem tinha computador. Hoje em dia todo mundo tá por causa do telefone, mas na altura só quem tinha computador e não era todo mundo que tinha computador que estava na internet. Havia ainda uma cultura de não vejo sentido de eu me expor na internet. Então, hoje é tão comum todo mundo se expor na internet, mas naquela altura não era. Eu, por exemplo, que me exponho na internet há muito tempo, nessa altura, no início, né, que a gente começou com os blogs, eu usava nickname, porque a gente veio antes do Messenger, por exemplo, que a gente começou a poder conversar com as pessoas, ou entrar nas salas de chat, né, para conversar com pessoas. Antes disso, houve o ICQ, em que a gente era apenas um número. Então a gente tinha uma coisa meio assim de. Mas era comum a gente não ter que revelar identidade. Havia aquelas pessoas que logo do início mostravam a cara, colocavam o nome verdadeiro e tal, mas havia um convívio muito pacífico com aqueles que não queriam se mostrar e que se divulgavam como a persona, né? Como aquele nickname. Então, os blogs para mim, meu cachorro pulando de um lado pro outro, os blogs para mim foram a melhor parte porque, primeiro porque eu gosto muito mais da leitura do que do audiovisual, para ser sincera, e depois porque foi através dos blogs que me veio o interesse em entender alguma coisinha do que eu sei hoje, muito pouquinho de nada, mas foi por causa dos blogs que me veio o interesse em sacar alguma coisa de programação. Se bem que todo mundo fala HTML, por exemplo, HTML nem é uma linguagem de programação, gente, mas HTML me ajudou ali a fazer o que eu precisava fazer, porque tinha os templates, né, os layouts ali do blog, e eu via que algumas pessoas, e tinha aquele padrão, né, que o blogger dava pra gente usar e tal, e às vezes uns layouts meio feinhos, a gente queria mudar uma coisa e não conseguia mudar. E aí eu via que algumas pessoas conseguiam fazer essa mudança, aí foi quando eu comecei a pesquisar. E na altura, conteúdos em HTML, por exemplo, era mais conteúdo em inglês e tal, mas aí tá, baixei aquelas apostilas, na altura eu imprimia, se calhar eu até ter ainda alguma apostila impressa, né, de HTML, porque as alterações que eu precisava fazer naquela altura era apenas isso, eu precisava apenas do HTML para fazer as alterações e ter um layout que eu queria ali pro meu blog. Inclusive, fui lá buscar para mostrar para vocês este livro que eu comprei na altura. Gente, esse livro é de 2003, chama-se Blogs, né? Que é do Paulo Querido e do Luiz N. É uma edição, é um livro português. Então, eu estava lá, então eu comprei na altura. Se eu tiver que escolher, assim, sei lá, se eu tiver que fazer um TCC e tivesse que escolher um tema, assim, dentro da tecnologia,
não exatamente na cibersegurança, né, mas dentro da tecnologia. Se tivesse que escolher um tema, eu escolheria falar de blogs, porque o blog realmente, assim, é minha paixãozinha, assim, porque foi um momento, assim, muito bom, muito bom. E aí eu acompanhava tanto o surgimento de alguns blogs brasileiros, nossa, maravilhosos, e também a blogosfera, né, portuguesa. Aí esse livro aqui, ele retrata uma época, sabe? Retrata uma época que a gente ficava empolgado com, sabe, com as novas mentes que surgiam, com uma nova forma de expressão, né, de criatividade. E aí surgiu também depois dos blogs, surgiu o Fotolog, surgiu, até hoje eu não sei falar o nome, né, Flickr. FLICK surgiu também, né, para fotografias. Inclusive eu fui pesquisar, ainda existe. Eu não sabia que o Flickr ainda existia. Mas aí por que eu tô falando isso tudo? Para falar do Aeron. Depois disso eu dei uma evoluída, eu evoluí para o WordPress e aí, aí o negócio começou a ficar mais sério, né? Porque aí eu tive que aprender um pouco ali, né, do CSS, do PHP e eu amo WordPress, eu acho uma delícia também trabalhar com WordPress, eu acho que ele facilita a nossa vida e aquela coisa meio que ele é mais fácil de você trabalhar também. Eu gostei muito do WordPress. Mas aí, nessa coisa de fazer blogs, depois eu comecei a trabalhar com isso. E aí eu comecei a pesquisar sobre otimização de sites para motores de busca. Porque nisso, com esses pequenos conhecimentos aí, eu já comecei a fazer uns sites, não super sites, mas aquela coisa de fazer alguns sites. E aí aprendi essa coisa de otimização. Depois disso, eu tô tentando lembrar assim da sequência das coisas. Eu sei que na altura dos blogs, por exemplo, a gente participava de várias coisas que foram criadas, né, pelo Aeron, mas sem necessariamente saber que foram criadas ou com a coparticipação dele. Por exemplo, o negócio da Creative Commons. Eu coloquei vários selos em alguns blogs que eu tinha, né? Que a gente podia dar, olha, esse conteúdo meu aqui como uma licença que eu podia dar para as pessoas para reproduzir conteúdos meus. Isso aqui pode reproduzir, exceto se for para uso comercial. Isso veio dele, o Reddit veio dele, a gente estava usando naquela altura. Então, assim, ele teve um impacto muito grande, porque tudo tava assim, a blogosfera, assim, sabe, efervescente, assim, tava um momento assim de uau, para quem já estava ali na internet, né? E o Eram criando coisas, pensando numa internet que ainda estava começando e que precisava de certas estruturas, que precisava de se organizar. No caso, o filme, né, o documentário fala muito nisso, na preocupação dele, né, em tornar o conhecimento acessível, né? Então, depois de ver o documentário, e agora não querendo dar tanto spoiler, né, sobre o documentário, a gente vê o papel importante que ele teve justamente naquele momento ali de efervescência, em que as coisas, a internet ainda não era uma coisa muito conclusiva, ninguém ainda sabia muito, tipo, para onde que isso vai dar. Então, ele conseguiu, graças a ele, hoje a gente tem acesso a coisas que talvez a gente não teria, que talvez seriam coisas que estariam fechadas para determinados grupos ou apenas para quem, né, tem, ou para quem tem dinheiro, ou para quem tem poder. Isso não seria de acesso para todos. Então, ó, vou deixar então essa dica para vocês assistirem, eu acho que vão gostar. Deixa eu ver quanto tempo que tem que tem até. Eu até abri aqui para ver. Deixa eu ver quanto. 1 hora e Menino da Internet, a história de Aaron Swartz. Aí eu tenho esse dublado aqui, o documentário completo. Tem 1 hora e 43. E aí eu assisti usando isso daqui. Aí deu só pra eu fazer. É realmente bom sim, sabe? Tipo, deixou o pé lisinho, tá? Só que aí depois ele logo descarregou. Aí eu coloquei pra carregar. Aí na hora que eu enfiei aqui, porque é USB, né? Eu enfiei aqui, o negócio soltou. Mas deu pra eu dar uma apertada, porque eu não tenho saco esse negócio de ficar devolvendo. Eu acho, porque depois tem que esperar de novo a pessoa trazer, né? Se você for trocar, ou então se for o reembolso, ok, você tem que ir lá no correio, porque eu não moro num lugar, numa cidade, né, que tem correio. Quer dizer, minha cidade tem, mas eu moro num bairro. Teria que, pô, até eu chegar lá no centro da cidade, embalar o negócio, mandar pro correio. Eu não tenho. Tá funcionando? Tá bom. Então, assim, encaixei o negócio de novo, aí funcionou, aí ficou carregando, não sei quantas horas ficou carregando, porque eu deixei a noite carregando, mas aí, ó, aí ficou a luz acesa enquanto estava carregando.
Aí agora de manhã eu fui ver, então tava a luz apagada, quer dizer que já carregou. E ó, já tá funcionando. Não sei por quanto tempo. Agora, quando eu for usar novamente, eu vou tentar ver por quanto tempo que essa bateria dura até ter que carregar de novo. Será que vicia? Será que chega uma hora que para de carregar? E aí minha cabeça já fica pensando assim, talvez não só pro pé, talvez eu possa usar isso daqui para lixar as outras coisas, umas esculturas, às vezes, que eu faço. Que eu fico manualmente, porque assim, às vezes umas áreas são muito pequeninas, né? Aí eu fico lá manualmente. Será que isso aqui não vai me ajudar também a fazer escultura? Mas, gente, é isso por hoje. Eu queria falar sobre isso. Por este vídeo eu queria falar sobre isso, né? Que eu falei que agora eu tenho um compromisso. E eu tive que fazer, então, trocar um pouco de ordem, né? Dos meus estudos. Uma parte do que eu vou estudar agora eu não vai dar pra mostrar pra vocês, porque eu vou usar esse telefone que eu estou usando pra gravar esse vídeo. É o que eu vou usar para essa parte. Falo depois sobre... porque cada um tem o seu método, né, de estudo, aquilo que funciona melhor, aquilo que não funciona. Eu sei algumas coisas que funcionam para mim. Por exemplo, tem gente que gosta muito de ficar fazendo simulados. Eu não sou a pessoa de ficar fazendo simulados, de ficar fazendo muito exercício. Não é o meu método. Faço de vez em quando, mas não é o meu método, né? Então, depois eu vou dividindo, então, aqui com vocês, aquilo que funciona comigo. E, às vezes, uma coisa que funciona comigo pode funcionar numa determinada disciplina e não funcionar em outra. Mas, pra não ficar muito longo, que eu acho que já falei pra caramba nesse vídeo, né? Mas, nos próximos vídeos, eu tô sempre trazendo conteúdos a respeito disso. Ficamos por aqui agora e nos encontramos no próximo. Beijinho, tchau, tchau.